Amém, amém, amém. Tudo bem com você? Creio que sim. A paz do Senhor Jesus Cristo. Se não estiver tudo bem, vamos orar a Deus e pedir para que tudo venha estar bem na tua vida. Meu irmão, minha irmã, eu quero iniciar fazendo um grande pedido para você, de grande importância. Não saia não, tenha um pouquinho de paciência. Vá até o final, porque eu tenho certeza que ao final desse vídeo, o Espírito Santo de Deus vai trazer uma revelação tremenda para você. Você é uma pessoa que busca a verdade. Claro que sim. Quem é que não quer a verdade? E conhecendo a verdade, quem é que não quer procurar viver na verdade? Até porque a palavra do Senhor fala que quem é mentiroso é o diabo, ele é mentiroso e pai da mentira. Então quem vive na mentira se constitui filho de Satanás. Então, Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade, os mandamentos de Deus, a lei do Senhor é a verdade. Nós vamos fazer um estudo em cima disso, as colunas da verdade. São 5 grandes colunas da verdade: Deus, Jesus, o Espírito Santo, a santa palavra de Deus e os teus mandamentos, que é a tua santa lei. Então vá até o final, persista um pouquinho, vá até o final. Sabe por que eu estou te pedindo isso? Pedindo de coração aberto, estou te pedindo em nome de Jesus Cristo, para que você não saia agora desse vídeo, vá até o final, que eu tenho certeza que no final de tudo você vai compreender o recado de Deus para você. Você vai entender o que Jesus Cristo quer falar com você, quer que você veja, que você entenda e passe a praticar. É muito comum inúmeros e inúmeros ministrantes, pregadores, querer mudar o caráter de Deus, querer mudar o caráter de Jesus Cristo, do próprio Espírito Santo, mudar a palavra de Deus e, claro, mudar a lei de Deus. Chega a dizer que a lei foi abolida. Chega a dizer que hoje nós não estamos mais no Antigo Testamento, estamos no Novo Testamento. Tá bom, é verdade, nós estamos no Novo Testamento, mas você precisa entender o que é o Antigo Testamento e o que é o Novo. A hora que você entender o que era o Antigo Testamento e entender o que é o Novo Testamento, vai ficar claro para você a palavra de Deus como uma água cristalina. Este canal Revelando a Verdade, meus irmãos, ele não é meu não. Este canal é nosso, ele é seu, é da sua família. Ele é um canal que tem como objetivo abrir esta palavra santa, sagrada, imaculada e revelar para você a essência dela, a verdade dela, a pureza dela, a imutabilidade dela. Se Deus não muda, se Jesus não muda, se o Espírito Santo não muda, como que a Bíblia pode mudar? Ela não muda. Muda na mente de alguns leitores, de alguns estudantes que compreendem o texto de forma errada, tira o texto do seu contexto e acaba interpretando errado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é um ser lindo, maravilhoso. Conforme disse Jesus, ele veio para nos guiar, nos conduzir. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio testemunhar de Jesus Cristo. Ele é a fiel testemunha de Jesus Cristo, além daquele agente maravilhoso que convence a mim e a você dos nossos erros. E também nos convence a nos arrependermos, confessarmos nossos pecados a Deus. E ele também nos convence a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, o que eu quero dizer para você hoje? Eu não, me perdoe. O que o Pai, o Filho e o Espírito Santo quer dizer para você hoje? Mais uma vez, que você não dê ouvido a todo tipo de ensino, que você não dê ouvido a todo tipo de pregação. Você ouve, mas vai para a Bíblia, vai examinar, faça como os habitantes de Tessalônica, faça como os habitantes de Bereia, que ouviam os profetas, os discípulos, principalmente Paulo, né? Ouvia o que Paulo falava, ouvia o que Silas falava, ouvia o que os apóstolos falavam, e eles iam para a Bíblia conferir se era realmente como eles estavam falando. Tanto é que Paulo, além de ter elogiado os tessalonicenses, ele elogiou mais ainda os bereanos, de ver o caráter daqueles habitantes de Bereia. Que tudo que ele falava, os bereanos iam para a Bíblia conferir. Então vamos conferir comigo, e não apenas aqui me ouvindo, não, em nome de Jesus. Ao fim desse estudo, pega a tua Bíblia, pega a Santa Palavra de Deus, ore, peça auxílio ao Espírito Santo, peça a luz divina para te iluminar, para te dar entendimento, interpretação verdadeira da verdade. Eu queria saber de você o seguinte:
por tantos ministrantes que existem no mundo hoje, por tantos pregadores, por tantas igrejas, por que o mundo está de mal a pior? Porque andam torcendo e contorcendo a verdade da palavra de Deus. Então eu tenho uma pergunta simples para você aqui, são várias perguntas, mas eu quero iniciar com você o seguinte. Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus nosso Pai, o Deus nosso Criador, Ele muda? Ele pode mudar, ele pode falar uma coisa no passado e agora para um povo do presente e do futuro ele vai falar outro tipo de coisa, ele vai deixar de lado aquilo que ele tinha falado e mudar a sua palavra? Então, Deus muda? A resposta para isso nós vamos ler aqui, ó, saber se Deus muda. Tá bom? Por isso que eu te pedi, não saia daí. Se ao final de tudo o Espírito Santo falar com você na verdade da luz da palavra de Deus, aí sim, se você se sentir à vontade, sentir que esse canal possa fazer parte da tua vida, que esse canal possa fazer parte da tua família, vai lá, deixa o teu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que a gente fizer aqui uma nova postagem. Tá? Se inscreva de imediato não, eu nunca vou pedir para você logo de cara se inscrever, não. Assista os conteúdos deste canal Revelando a Verdade. São vários estudos que tem aí, tá bom? E aí você vai sentir no seu coração se deve ou não se inscrever. A pergunta é, Deus muda? Bom, eu já vou de cara dizer para você o seguinte. Eu quero ler com você Malaquias 3:6 e nós vamos descobrir se Deus muda. Eu vou fazer algo aqui que muitos aí fora não faz. Eu tenho por hábito, eu tenho por costume, tudo que eu leio no Antigo Testamento eu leio no Novo. Para você saber que o caráter de Deus é imutável, para você saber que Jesus Cristo é imutável, que o Espírito Santo é imutável, que a palavra de Deus ela é imutável. Malaquias 3:6 está escrito assim, olha. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus, o Deus Todo-Poderoso está dizendo, porque eu, o Senhor teu Deus, não mudo. E aí ele dá uma sequência dizendo, por isto vós não sois consumidos, ó filhos de Jacó. O que Deus quer dizer com isso? Que ele não muda o seu caráter, ele não muda a sua personalidade, ele não muda seu modo de agir. Porque se ele mudasse, nós seríamos consumidos, porque se ele mudasse, ele ia dar lugar para a ira e ver tanta podridão no ser humano que ele destruiria o ser humano. Então Deus não muda, Malaquias 3:6 está dizendo. Então vamos saber, eu li lá no Antigo Testamento. Eu quero ver com você agora o seguinte, Tiago está lá no Novo Testamento, Tiago é o primeiro livro depois de Hebreus. Olha o que diz o servo do Senhor, Tiago capítulo 1, versículo 16 a seguir. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Quem é o Pai das luzes? Deus. Então toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Será que o servo do Senhor, Tiago, concordou com o profeta Malaquias? Malaquias 3:6, onde o próprio Deus fala, porque eu, Senhor vosso Deus, não mudo. Tiago vem e diz aqui, olha, que toda boa dádiva, que todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sequer sombra de variação. Será que Deus muda? Por esse texto aqui que eu li em Tiago, capítulo 1, 16 e 17... Deus muda? Pelo texto lido em Malaquias 3:6, Deus muda de opinião, fala uma coisa para um povo do passado, para um povo do presente e do futuro, ele vai falar outras coisas? Ele agia de uma forma, agora vai agir de outra? É isso? E Jesus Cristo muda? Eu acho que ficou bem claro para você que Deus não muda. Deus não muda. Você quer ver uma coisa? Eu vou ler com você um texto no Salmo 102. Salmo 102, versículo 25 ao 27. Eu vou ler o que está escrito aqui. Está escrito assim, olha. Desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão. O que vão perecer? A terra e os céus. Eles perecerão. Mas tu quem? Deus. Mas tu permanecerá.
Deus nunca vai deixar de existir, Deus nunca vai mudar seu caráter. Tá aqui, ó. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudadas. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca têm fim. Quem é o mesmo? Deus. E aqui você pode abranger Deus, Jesus e o Espírito Santo, e a palavra de Deus é a mesma. Não muda. Nós vamos chegar lá. Quer uma comprovação disso lá no Novo Testamento? Do que está escrito aqui, ó. Desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como as roupas mudarás e ficarão mudadas. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Salmos, capítulo 102, versículo de 25 ao 27. Eu vou ler com você aqui em Hebreus. Queridos, eu faço a leitura em tempo real. Eu vou ler com você aqui em Hebreus. Hebreus, nós vamos ler aqui capítulo 1, versículo 12. Vamos ver se o escritor de Hebreus concorda com o escritor de Salmo 102. Hebreus capítulo 1, versículo 12 diz assim: E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Como podem dizer que o Novo Testamento é diferente do Velho? Se eles não sabem nem o que é testamento, para falar a verdade. Você hoje vai saber o que é Velho Testamento e o que é Novo Testamento. Hoje o Senhor, o Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Jesus maravilhoso vai te mostrar, vai te revelar o que era o Antigo Testamento e o que é o Novo Testamento. Porque as Escrituras não mudam. O mesmo que está escrito no Salmo 102, 25 a 27, está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 12. Deus não muda. Deus, ele é imutável. Deus não muda. A outra pergunta que eu fiz para você, e Jesus Cristo, ele muda? Veja bem, nós lemos aqui Malaquias 3:6, Tiago 1:16 e 17. Nós lemos aqui Salmo 102, verso 25 ao 27, e lemos também aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 12. Para te mostrar, para te provar que Deus não muda. Agora nós vamos saber se Jesus Cristo muda. Vamos saber se Jesus Cristo, o Mestre amado, muda? Preste atenção aqui. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 8. Vamos saber se Jesus muda? Apocalipse 1:8 diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Espera aí. Diz o Senhor, Apocalipse 1:8, Eu sou o Alfa e o Ômega. Sabe o que significa Alfa e o Ômega? Eu sou o A e o Z. É o alfabeto completo. Jesus, ele é completo. Jesus, ele é eterno. Ele é o Jesus do passado, do presente e do futuro. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Ou seja, ele é por todas as épocas o mesmo. E aqui ainda diz assim, olha, o que é, o que era e o que há de vir. Ou seja, Jesus é o mesmo de antes, é o mesmo de agora e o mesmo que será eternamente. Se você for para Apocalipse 2:8, o que está escrito sobre Jesus Cristo? Apocalipse 2:8 está escrito assim, olha, que Jesus, ele é o primeiro, que Jesus, ele é o último, que foi morto e que reviveu. Se ele é o primeiro e ele é o último, não há outro Senhor para salvação senão ele. Então, se não há outro para ser salvador senão ele é imutável, ele não muda, Jesus Cristo não muda. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 13, versículo 8. Vamos aqui para Hebreus, mais uma vez, um pouco para trás de Apocalipse. Hebreus 13:8. Está escrito assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente.
Então, o que quer dizer que ele é o mesmo ontem? Que ele é o mesmo do princípio, ele é o mesmo do alfa. Ele não muda, ele é imutável. Jesus Cristo não muda o seu caráter. Jesus Cristo fez uma pequena mudança, mas uma pequena mudança muito gloriosa por amor a mim e a você. Sabe qual a mudança que ele fez? Foi se despir de toda glória e se fazer ser humano para vir viver nesse mundo de pecado, ser tentado em tudo a nossa semelhança e permanecer como puro, sem pecado, maravilhoso e eterno e perfeito como ele é, para nos salvar. Foi a mudança que Jesus Cristo fez. Se despiu de toda a glória, se fez carne, à semelhança do homem, sujeito a todas as tentações, e em nenhuma delas ele caiu. Hoje ele voltou a ser o que era antes, todo glorioso, todo majestoso, como sempre foi e será eternamente. Preste atenção numa coisa. Quero ler com você João capítulo 8, versículo de número 58. Agora vamos voltar aqui um pouco. João capítulo 8, versículo de número 58. Estamos falando de Jesus. Deus não muda, Malaquias 3,6, Tiago 1, 16 e 17. Certo? Deus não muda. Não tem como você querer mudar o caráter de Deus. Você pode ir para Hebreus capítulo 1, versículo 12. Deus não muda. Você pode ir para Tiago 1, versículo 16 e 17. Você pode ir para Malaquias 3,6. Você pode ir para o Salmo 102, versículo 25 e 27. Eu estou dando só poucos de versículos, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, um estudo muito grande. Jesus Cristo não muda, eu já li para você Apocalipse 1:8, Apocalipse 2:8, Hebreus 13:8. Eu agora quero ler com você João 8:58, que diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus existe desde quando? Desde sempre. Jesus Cristo é o mesmo desde quando? Desde sempre. Ele é o caráter real do Pai. Ele é a imagem gloriosa do Pai. Ele é a semelhança do Todo-Poderoso. Ele é chamado pelo escritor de Hebreus. Hebreus, eu quero ler com você aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 13, para você ver como que Deus, o próprio Deus, chama Jesus Cristo. Hebreus, vamos para Hebreus 1:13. Opa! Foi lá para Apocalipse. Hebreus capítulo de número 1, deixa eu ver se é versículo 13 mesmo, para mim não fazer confusão. Eu vou ler aqui para poder ficar mais tranquilo aqui. Hebreus capítulo 1, versículo de número 9 a seguir. Está escrito assim, olha. Versículo 8 a seguir. Mas do Filho diz: Eu sou... Meu Deus do céu, essa Bíblia tem uma letra tão pequena, misericórdia. Mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, é cedro de equidade e cetro do teu reino. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, presta atenção como é que Deus chama Jesus Cristo. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu. Um Deus ungiu outro Deus. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu. Versículo 9. Falando de Jesus Cristo, que ele amou tanta justiça e odiou tanta iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com o óleo da alegria, mais do que as teus companheiros. E tu, ó Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Mais uma vez, Hebreus, capítulo 1, versículo 9 e 10, falando da imutabilidade de Deus e de Jesus Cristo, que é imutáveis. Queridos, Deus muda? Não. Malaquias 3,6, Salmo 102, versículo 25 a 27, Hebreus 1,12, Deus não muda. E agora acabamos de ler aqui Hebreus capítulo 1, versículo 9 e 10, Deus não muda. Jesus Cristo muda? Não. Apocalipse 1,8, Apocalipse 2,8, Hebreus 13,8, João 8,58. E agora eu quero saber de você o seguinte: e o Espírito Santo de Deus, ele muda? E o Espírito Santo de Deus muda? Eu vou deixar as Escrituras falar conosco. O Espírito Santo de Deus, ele muda? Vamos ler João 14, 26. Diz assim: Mas
aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que o Espírito Santo ia fazer? Ele ia nos ensinar todas as coisas, ia nos fazer lembrar de tudo que Jesus e que Deus falou. Se ele ia nos lembrar de tudo que Deus, de tudo que Jesus falou, se ele ia nos ensinar o que ele falou, ele pode mudar o Espírito Santo? O Espírito Santo nunca falou de si próprio, ele sempre falou do Pai e do Filho. O que dizer de João 16,13? João 16,13, a respeito do Espírito Santo, diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade. Quem que é esse Espírito? O Espírito Santo. Ele é a verdade. Como Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, a todas as Escrituras, a tudo que foi dito de Jesus e de Deus. Ele vos guiará em toda a verdade. Por que ele vai nos guiar em toda a verdade? Porque não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo de Deus pode mudar? Não, ele não muda. O mesmo Espírito Santo que pairava sobre a fonte das águas. No princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma, e o Espírito, qual Espírito? O Espírito Santo de Deus pairava. Ele nunca muda. Assim como Deus e Jesus nunca mudam. Agora, se Deus não muda, se Jesus não muda, se o Espírito Santo não muda, a palavra de Deus muda, queridos? Se ela mudar, ela deixa de testificar. Se ela mudar, ela deixa de ser o testemunho de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Será que ela muda? Vamos ver se a palavra de Deus muda? Quero ler com você Salmo, capítulo de número 119, versículo 89. Eu quero que você preste atenção, eu estou lendo texto no Antigo e no Novo Testamento. Para você saber daqui a pouco o que é Antigo Testamento, o que é Novo Testamento. O Antigo Testamento existe? O Novo existe? Você vai saber daqui a pouquinho. Só um minutinho, em nome de Jesus, tá? Foi por isso que eu pedi para você, tenha paciência, persevere, vai até o final. Salmo 119, versículo 89, está escrito assim, olha: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanecerá no céu. Opa! Quanto tempo a palavra de Deus vai permanecer? Para sempre. Para sempre, eternamente, imutável. Vamos descobrir mais? Isaías, eu li Salmo 119, verso 89. Agora eu vou ler Isaías 40, versículo 7 e 8, que diz assim: a erva seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. Certamente as pessoas são como a erva morre, as flores murcham e caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O que acontece com a palavra de Deus? Permanece para sempre. Pode ser mudada? Vamos descobrir se ela pode ser mudada. Primeiro a Pedro, agora eu vou para o Novo Testamento. Eu li Salmo 119, versículo 89, li Isaías 40, verso 7 e 8. Agora eu vou para 1 a Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 a Pedro, capítulo de número 1. Opa, estou em 2 Pedro, perdão. 1 a Pedro, capítulo 1, versículo de número 23, diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Ô apóstolo Pedro, quanto tempo permanece a palavra de Deus? Para sempre. A palavra de Deus ela é o quê? Uma semente incorruptível. É o que o apóstolo Pedro está falando. Ela é incorruptível. Se ela é incorruptível, ela nunca pode ser mudada, alterada, modificada. O apóstolo Pedro está dizendo, olha, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra viva. Pela palavra viva. O que tem essa palavra, apóstolo Pedro? Que permanece para sempre. Maravilha, né? Aí você vai para o Salmo 119, versículo 105. O que está escrito da palavra de Deus? Vamos ler nós dois aqui?
Salmo 119, versículo de número 105. Bem conhecido esse versículo, né? Muito usado. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aquilo que é lâmpada para os meus pés, aquilo que é luz para o meu caminho, se ela for mudada, ela vai continuar sendo uma lâmpada e uma luz para mim? E se ela for torcida e contorcida, ensinada errada, ela vai me iluminar? Não, ela me ilumina sendo ensinada pura e imaculada como ela é. Não tem como, eu não posso mudar a Bíblia. Queridos, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Vamos ler comigo? Eu quero ler Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos ler. Eu faço questão de sempre fazer as leituras em tempo real, para que, perdão, para que você não tenha dúvida, que eu não vou brincar de pregar o evangelho para você. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim, olha. Gálatas 1, 8 e 9. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho além do que vos já pregamos, seja para vós um anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente vos digo, se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, sejas um anátema. O que é anátema? O que significa anátema? Anátema significa desonra, anátema significa vergonha, anátema significa modificação. Se eu chegar para você e pregar um evangelho fora da Bíblia, você tem que ter a minha pregação como uma vergonha, como uma desonra, como um evangelho modificado perante a face de Deus. Ou eu prego esse livro como ele é, ou eu calo a minha boca para sempre, para não brincar de ser cristão. Então nós estamos aqui diante de uma coisa linda, que Deus não muda, que Jesus não muda, que o Espírito Santo não muda, que a palavra de Deus não muda. E os mandamentos de Deus, a lei de Deus, ela muda? Primeiro, se ela mudasse, ela deixaria de ser santa. Primeiro, se ela mudasse, ela deixaria de ser perfeita. Aí você vai para Romanos capítulo 7, versículo 12, o apóstolo Paulo fala assim, assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Aquilo que é santo, aquilo que é justo, aquilo que é bom precisa ser mudado, precisa ser tirado do meio do teu povo. O que dizer de Salmo 119, versículo de número 142? O que dizer? Salmo 119, versículo 142, vamos ler? Salmos, para trás de Provérbios aqui. Salmo 119, versículo de número 142. Vamos ver o que diz aqui. Olha que palavra, preste atenção. Salmo capítulo 119, versículo 142, a respeito da lei, a respeito dos mandamentos de Deus. Eles mudam? Vamos lá. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. A verdade muda? Não, a verdade sempre é verdade. O que dizer do versículo 176 aqui mesmo do Salmo 119? Versículo de número 176 está escrito assim: desgarrei-me como ovelha perdida, busca ao teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. E se você voltar um pouquinho só que seja, e você ler aqui, ó, versículo de número 172, deixa eu ver aqui. Versículo 169, ou 160, eu tô passando um pouquinho aqui, mas porque essa Bíblia tem a letra pequena demais. Meus queridos, me perdoem em nome de Jesus. Versículo 160. A soma da tua palavra é a verdade, e a cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Queridos, isso aqui é tremendo.
Isso aqui é tremendo. O salmista está falando assim, olha, a soma da tua palavra, ô Pai, é a verdade. Todo jeito que eu somar a palavra de Deus, a sua quantia vai ser igual à verdade. Nunca mentira. E aí ele pega e ainda fala assim, olha, e a cada uma das tuas justas ordenanças, quais são as ordenanças de Deus além dos 10 mandamentos? Além dos 10 mandamentos escritos pela ponta do dedo de Deus, conforme Êxodo 31, versículo 18, as ordenanças de Deus é o quê? Leia Levítico 11, leia Levítico 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Leia o livro de Levítico, leia o livro de Deuteronômio 14. Leia. Quais são as ordenanças de Deus para a vida do homem? Principalmente Levítico 11 e Levítico 18. Aquilo ali são ordens diretas de Deus. Tá? Aqui o texto está dizendo, ó. E a soma da tua palavra, Deus, é a verdade. E a cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Versículo de número... Aqui nós já leu, né? O 176, versículo 176, Salmo 119. Desgarrei-me como ovelha perdida, busca ao teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Se você ler o versículo 172, está escrito assim, olha, celebre a minha língua a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Precisa mudar o que é justo? Você quer ver algo interessante? Eu vou ler com você Eclesiastes, livro de Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo de número 12, eu quero ler com você o versículo de número 13. Eclesiastes 12, versos 13, está escrito assim, ó, este é o fim do discurso. Pronto. Qual é o fim do discurso aqui, ô Salomão? Aqui foi o sábio Salomão, tá? O sábio Salomão falou assim, olha, esse é o fim do discurso. Eclesiastes 12, versículo 13. Este é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. De todo homem em que época, Salomão? Em todas as épocas. Aqui ele não citou data, aqui ele não citou o fim dos mandamentos de Deus. Quer prova clara disso? 1 Coríntios 7. Vamos para os primeiros aos Coríntios, capítulo 7, versículo 17 ao 19, que está escrito assim, ó. Somente, apóstolo Paulo, lá eu li o sábio Salomão, aqui eu estou lendo o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 7, 17 e 19, o que Paulo fala? Somente ande cada um como o Senhor lhe repartiu, cada um como Deus o chamou. É isso que eu ordeno em todas as igrejas. Foi chamado alguém estando circuncidado? Permaneça circuncidado. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão é nada. Também a incircuncisão nada é. Mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Paulo está dizendo assim, olha, não adianta você fazer marca no seu corpo, se circuncidar, ou não se circuncidar fazendo marca no seu corpo. Isso não interessa. A incircuncisão não é nada e a incircuncisão nada é. O que importa é guardar os mandamentos de Deus. Agora, querido, você sabe que Deus não muda. Malaquias 3,6, Salmo 102, 25 a 27 e Hebreus 1,8. Você sabe que Jesus não muda, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. Ele existe muito antes de Abraão existir, ele existe desde sempre, eternamente. Você sabe que o Espírito Santo não muda porque ele é o Espírito da verdade. Ele veio lembrar a mim e a você de tudo que Deus disse para nós por meio de Jesus, dos santos profetas. O Espírito Santo não muda. Você sabe que a palavra de Deus não muda, ela permanece para sempre. Você sabe que a lei de Deus, que os mandamentos de Deus não muda, permanece para sempre. E pode alguém acrescentar alguma coisa à palavra de Deus? Alguém pode acrescentar alguma coisa à palavra de Deus? Provérbios 30, versículos 5 e 6 está escrito assim, olha, toda, de uma capa a outra capa, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às tuas palavras, para que não sejais repreendidos e achados mentirosos. Se você acrescentar alguma coisa à palavra de Deus, Deus vai te repreender, vai te achar como mentiroso. E mentiroso é filho do diabo, tá? Então,
Provérbios 35 e 6 fala para não acrescentar nada à palavra de Deus. O que diz Apocalipse 22, 18 e 19? Vamos ler? Apocalipse 22, verso 18 e 19. Você prestou atenção que eu leio lá no Antigo um texto e venho para o Novo Testamento e leio um texto que fala da mesma coisa? Apocalipse 22, 18 e 19 diz assim, ó. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Aonde é que tem mais profecia escrito na Bíblia? Não é no Antigo Testamento? Não é nos 39 livros do Antigo Testamento? Né? Isaías, Malaquias, Oséias, Joel, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, né? Não é lá que tem Jeremias, não é isso? Não é lá que tem as maiores partes proféticas da Bíblia? E aqui está dizendo assim, olha, eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E, versículo 19, e se alguém tirar qualquer coisa desta palavra do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. Pode alguém tirar alguma coisa da palavra de Deus? Não, não pode. E até que ponto que eu e você podemos confiar na palavra de Deus? Primeiro, o ponto de sabermos que é através dela que nós vamos ganhar a vida eterna, porque em João 5,39, Jesus Cristo nos instruiu dizendo, examinai as Escrituras, porque vós cuidarás ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Esse livro testifica de quem? De Jesus, de Deus, do Espírito Santo. Esse livro testifica de quem? Do caminho certo para a vida eterna, para a salvação. Então toda ela é confiável. O que diz 2 Timóteo 3,16? Que toda palavra é inspirada. Toda ela é proveitosa para ensinar, instruir, redarguir e corrigir, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído em justiça para toda boa obra. Quanto dela é inspirada pelo Espírito Santo? Toda a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16. Vamos ler Salmo 12, versículo 6? Vamos ler Salmo 12, versículo 6, e vamos saber até onde eu posso confiar na palavra de Deus, se essa palavra ela realmente é digna de ser vista como uma palavra pura. Salmos capítulo 12, versículo de número 6, está escrito assim, ó. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada numa fornalha de barro e purificada 7 vezes. A palavra do Senhor é o quê? Pura. A palavra do Senhor é o quê? Santa. A palavra do Senhor é o quê? Eterna. A palavra do Senhor é o quê? Imutável. Agora eu vou te falar algo. Sabe por que andam torcendo e contorcendo a palavra de Deus? Porque eles dizem assim, ó, nós não estamos mais vivendo sobre o Antigo Testamento. Nós agora estamos vivendo o Novo Testamento. Queridos, porventura o Antigo Testamento não são os 39 livros escritos antes de Cristo vir na Terra e morrer por nós? E o Novo Testamento, porventura, não é os livros ali que começam em Mateus e terminam em Apocalipse? O que é Velho Testamento? Velho Testamento é aquele testamento que era feito por mortes de animais. Velho Testamento, testamento, testificação de herança, testamento, para testificar a herança de alguém. E para nós recebermos por herança a salvação, o perdão e a vida eterna, nós devemos confessar quem como Senhor? Jesus Cristo. O que era feito no Antigo Testamento? Enquanto Cristo não havia vindo, enquanto Cristo não chegou o seu dia de vir para morrer por nós, era levado no templo todos os dias um cordeirinho às 9 da manhã, um cordeirinho às 3 da tarde para ser sacrificado, ser morto, ter seu sangue derramado pelo perdão do pecado da humanidade. Tinha os pecados individuais que pessoas tinham que levar ali um bolo de fubá, um bolo de cevada, um bolo de trigo, às vezes, quem sabe, uma pombinha, uma rolinha. Tinha pecado maior que a pessoa tinha que levar uma novilha espargida, ou às vezes um novilho, tinha que levar ali às vezes um bode, às vezes um carneiro, mas o sacrifício mais reto, o sacrifício diário de todos os dias era um cordeiro, às 9 da manhã e outro às 3 da tarde.
Cada animal que morria, cada animal que tinha seu sangue derramado, que era lhe cortado a garganta, que derramava teu sangue e morria, era o símbolo de Cristo, que ia derramar o teu sangue e morrer para a humanidade. Cada ofertazinha de manjares que era levada era símbolo de Cristo, que ia se ofertar em morte de cruz para Deus, em prol da humanidade. O Velho Testamento era feito em morte de animais. O Velho Testamento era feito em uma lei chamada lei cerimonial, que era uma lei que consistia em mandamentos e ordenâncias, mas aquilo tudo era sombra do que havia de vir no futuro. Aquilo tudo apontava para o verdadeiro sacrifício, para o verdadeiro Cordeiro de Deus, para aquele que verdadeiramente ia dar um único, perfeito e eterno testamento por herança a salvação ao teu povo, Jesus Cristo. O Velho Testamento era feito no sangue de animais. O Novo Testamento e eterno foi feito no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto aqueles derramamento de sangue tinha que ser feito todos os dias, Jesus Cristo vem e faz uma única vez e põe fim naquele Velho Testamento. O Velho Testamento foi abolido, sim, meus queridos. Mas o que foi abolido no Velho Testamento? No Velho Testamento foi abolida a festa das cabanas, porque cabana significa lugar de abrigo. Jesus Cristo é o nosso abrigo. Foi abolida a festa das colheitas. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é o verdadeiro lavrador. Ele é o verdadeiro semeador que vem colher o teu povo. Foi abolida a festa das colheitas, a festa das cabanas, a festa das primícias foi abolida. Por quê? Porque Jesus é a primícia dos que dormem, o primeiro que ressuscitou e vive eternamente, e ele vai ressuscitar dentre os mortos todos aqueles quanto confessar o teu nome como Senhor. Então a festa das cabanas, a festa das colheitas, a festa das primícias, a festa dos tabernáculos, 4 foram abolidas. Sacrifício pacífico, 5. Sacrifício contínuo, 6. Oferta de manjares, 7. Essas 7 leis foram abolidas na cruz do Calvário. Hoje não precisa mais fazer festa das cabanas. Hoje não precisa mais fazer festa das colheitas. Hoje não precisa mais fazer festa das primícias. Hoje não precisa mais fazer festa dos tabernáculos, porque Jesus é o tabernáculo eterno. Ele é o habitar eterno, ele é a tenda eterna que nos abrange quanto à sombra de salvação. Não precisa mais fazer sacrifício contínuo, porque o sacrifício de Cristo é único e eterno. Não precisa mais fazer oferta de manjares, porque Jesus Cristo se ofertou por amor de nós uma vez para sempre. Amém. O Velho Testamento foi abolido para ser posto o Novo Testamento. Velho Testamento, derramamento de sangue e oferta de manjares de animais. Novo Testamento, oferta gloriosa de Cristo morrendo na cruz, sangue de Cristo derramado por nós. Por isso que nós não vivemos mais o Velho Testamento. Por isso que nós não precisamos mais falar que eu vivo pelo Velho Testamento. Agora, dizer que eu não preciso guardar a lei, dizer que eu não preciso guardar os mandamentos é uma abominação aos olhos de Deus, é uma abominação aos ouvidos de Deus, porque Provérbios capítulo 28, versículo 9, Jesus disse, o Senhor disse, que aquele que desvia os teus ouvidos de ouvir a lei, até a tua oração é abominável. Provérbios 28, 4 diz que os que desobedecem, os que desobedecem à lei louvam ao ímpio, mas os que guardam a lei lutam contra eles. Você sabe quem é as pessoas que não quer que você aceite a lei de Deus, os mandamentos de Deus? Você sabe quem é a pessoa que quer que você veja um Deus que mudou de opinião, um Jesus que mudou de caráter, o Espírito Santo que mudou a forma de agir? Você sabe quem é que quer provar para você que Deus muda, que Jesus muda, que o Espírito Santo muda, que a palavra de Deus mudou, que agora não precisa mais observar o Antigo Testamento? Você sabe quem é que quer que você entenda que não precisa mais observar a lei e os mandamentos? Eu vou ler para você quem são essas pessoas. Vamos comigo para Romanos? Romanos capítulo de número 8. Eu vou te provar, eu vou te mostrar quem é que quer que você acha que Deus agia de uma forma, agora está agindo de outra. O que não podia no Antigo Testamento agora pode no Novo. Eu vou te mostrar quem são essas pessoas, qual é o caráter dessas pessoas. Romanos 8, vamos ler aqui Romanos 8. Vamos ler desde o versículo 5. Romanos 8, 5. Pois os que são guiados segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados pelo Espírito são guiados para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus,
pois não são sujeitos à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Quem é que nega a lei de Deus? Eles estão fazendo o quê? Dando força para a tua carne, estão sendo inimigas de Deus, porque não se sujeitam à lei de Deus. Será que Paulo é hipócrita? Paulo está dizendo, ó, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Quem quer que você não aceite a lei de Deus como uma regra a ser obedecida, são essas pessoas que vivem na carne. Quem quer que você entenda que o que não podia no Antigo Testamento agora pode no Novo, são pessoas que vivem segundo a carne, não segundo o Espírito. Porque tudo que Deus falou, Ele vai velar para cumprir. Deus não muda, Deus não mente, Deus não se arrepende. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria? Quem foi que falou para Moisés escrever lá no livro de Levítico 11 tudo que o homem pode comer e o que o homem não pode comer? Deus. A lei não é de Moisés, é de Deus. Quem é que falou para Moisés em Levítico 18 os certos tipos de uniões abomináveis? Deus. A lei é de Deus, não é de Moisés. Por que Salomão falou que tudo que Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve tirar, nada se lhe deve acrescentar, para que haja temor diante dele, conforme Eclesiastes 3,14? Tudo que Deus faz durará eternamente. Quem foi que fez as Sagradas Escrituras? Ah, irmão, foi o homem que escreveu. Homem inspirado pelo Espírito Santo, conforme diz o apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 até o 19. Ou principalmente versículo 19 e 20. Que nenhuma palavra das Escrituras ela é de particular interpretação, mas que foram homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Se essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, localmente ela é de Deus, totalmente ela é de Jesus Cristo. Ela é imutável, ela é inalterável. Então presta atenção, meu irmão. Presta atenção, minha irmã. Se disser para você que a lei foi abolida, não acredite. Se disser para você que você pode comer de tudo, que tudo está limpo, não acredite. Foi Deus que disse, só isto comereis livremente, nisto não tocareis. Quem disse foi Deus. Porventura diria ele não faria? Ou ele falaria e não confirmaria? Estão dizendo para você que você hoje pode comer de tudo pelo que está escrito em Atos capítulo 10. Nós vamos fazer um estudo em cima de Atos capítulo 10 e você vai entender que ali não está falando de animais literalmente. Que ali é uma figura de linguagem, ali é quase que uma parábola. Que ali está falando de forma prefigurada. Que ali o Senhor não está dizendo para Pedro que ele purificou os animais, não. Ali está dizendo para Pedro que não era para Pedro ver o resto da humanidade, o resto das pessoas como animais imundos. Nós vamos fazer um estudo em cima disso. Eu quero que você entenda o seguinte. Quando te disseres a lei foi abolida, não acredite. Quando te disseres não precisa guardar os mandamentos, não acredite. Porque é pela lei de Deus, é pelos mandamentos de Deus que vai haver o julgamento no grande trono branco perante o tribunal de Cristo. Deus vai usar a sua lei, lei escrita pela ponta do seu dedo, para julgar a humanidade. De todas as épocas. Deus não muda. Deus não mente, Deus não se arrepende, Deus não tem sombra de variação, não. Ele vai usar a tua lei para julgar a humanidade do mundo inteiro em todas as épocas. Ele não vai usar uma lei para o povo do passado e um outro tipo de lei para o povo do presente. Ele vai usar a lei que ele escreveu com a ponta do teu dedo. E não foi uma única vez, foi duas. Primeira vez, Moisés desceu com as tábuas da lei escrita pela ponta do dedo de Deus, conforme Êxodo 31:18, viu o povo adorando o bezerro de ouro. Moisés irou-se e quebrou as tábuas. O Senhor falou, Moisés, lavra outras 2 tábuas de pedra sobre um monte, que ali eu prescreverei. O que é prescreverei? Vou reescrever, Moisés, as primeiras escrituras que estavam nas tábuas que tu quebraste. Deuteronômio 10, versículo 5, se não me engano. Então Deus escreveu, Moisés quebrou. Deus mandou ele realizar outras 2 e o Senhor reescreveu os 10 mandamentos, para confirmar que eles são eternos. Então não deixe se iludir. Se você for para Apocalipse 12:4, deixa eu fazer esse pequeno intervalo aqui para você. Apocalipse 12:4 está escrito assim, ó. Apocalipse 12, versículo 4. Está falando assim, olha, a sua cauda levava após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e as lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tomasse o filho. Aqui está dizendo o quê? Que o que é dragão? Apocalipse 12:9,
Dragão é o diabo, é a antiga serpente que se chama diabo Satanás. O diabo, com a sua cauda, arrastou 1/3 das estrelas do céu. Estrelas, o que significa estrelas? Significa anjos ou mensageiros pregadores do evangelho. Quantas estrelas estão aí sendo arrastadas pela cauda de Satanás? Quantas? Sabe por quê? Você sabe o que significa cauda em profecia? Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Eu vou ler com você Isaías, capítulo 9, versículo 15. Isaías 9,15, vamos ver se é aqui mesmo. Presta atenção aqui. Cauda, o diabo arrastou 1/3 dos anjos do céu com a sua cauda. O que significa cauda em profecia, Senhor? Isaías 9,15. O ancião e o varão de respeito, este é a cabeça. Porém, o profeta que ensina mentiras, este é a cauda. Como que Satanás arrastou 1/3 dos anjos com a sua cauda? Mentindo, porque ele é mentiroso e pai da mentira. O que é estrela em profecia? Mensageiros ou anjos? Anjos ou mensageiros? Quantos mensageiros aí estão sendo arrastados pela cauda de Satanás, pregando mentiras, torcendo a palavra de Deus que é a verdade, torcendo o caráter de Deus que é imutável, torcendo o caráter de Jesus que é imutável, torcendo o caráter do Espírito Santo que é imutável, mudando a lei de Deus que é imutável? Quantos falsos profetas aí, quantas caudas existem no mundo de hoje? Vigiai, pois. Por isso Deus falou contigo, vá até o final, insista e persista. Esse tempo que você está aí, você não está perdendo 1 segundo sequer dele. Você está ganhando, quem sabe, a chance de caminhar para a vida eterna. Tá bom? Pastor Nilcélio não é o dono da verdade. O dono da verdade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É este livro. Mas o seu amiguinho aqui, seu pequeno irmãozinho aqui, falho e pecador tanto quanto você, Pastor Nilcélio, quer que você saiba a verdade. Por isso este canal se chama Revelando a Verdade. Eu espero que tenha sido de bom valor para você. Espero que o Espírito Santo tenha te revelado a essência e a pureza da palavra de Deus. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha transmitido para você aquilo que é da parte de Deus. E em nome de Jesus é o que eu peço, é o que eu clamo a Deus. Amém? Maravilhoso Deus, abençoa cada vida que aqui está assistindo, abençoa cada uma dessas vidas, abençoa seu lar e a sua família, os livre de todo o laço do passarinheiro e peste perniciosa, os livre de todo o mal, Pai. Conduza na tua santa luz, luz da tua palavra, conduza-o na presença do Senhor, no teu amor e na tua justiça. Perdoa nossas falhas e pecados, nós pedimos para hoje, para amanhã e para sempre, enquanto vida nos der. Amém. Glórias a Deus. Lembre-se, este é o meu, este é o seu, este é o nosso canal Revelando a Verdade. Se o Espírito Santo de Deus falou contigo, se o Espírito Santo de Deus tocou em teu coração, agora eu te peço, desce aí um pouquinho, deixa o teu joinha, inscreva-se no canal, ativa o sininho e até a próxima, em nome de Jesus. A paz do Senhor.